Nessa entrevista coletiva, o Lula falou sobre a tentativa de golpe e a presunção de inocência. Nós temos o vídeo aí, vai lá. Sim, o presidente afirmou que defende a presunção da inocência para as pessoas presas, mas que os culpados devem pagar, em referência ao ex-ministro General Braga Neto detido neste fim de semana. Também afirmou que ele próprio, Lula, não teve direito a essa presunção. A gente vai acompanhar. O que aconteceu essa semana com a decretação da prisão do General Braga, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Esse país teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foi morto na cadeia. Então, não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia, não é possível a gente aceitar o desrespeito à Constituição, e não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral. Obviamente, concordo integralmente com a fala e deu alguma polêmica a própria Sônia, porque ele repetiu isso no Fantástico, e a própria Sônia o contestou, dizendo que o seu advogado acompanhara todas as fases do processo judicial. Sérgio Moro, o desocupado de plantão, aquele que nunca teve ódio do Lula, mas vive para falar mal do Lula, né? Ele acusa o Lula por todo o mal do mundo, né? Tudo que existe de ruim na humanidade, segundo Sérgio Moro, vem de Lula, demonstrando que sempre foi um político, como eu apontava desde 2014, ano de criação da Lava Jato. Eu disse, este é um juiz político, esse processo é político. Aí o Sérgio Moro veio para contestar o Lula, porque o Lula foi condenado nas 3 instâncias. Houve o STJ, uma turma do STJ, né, referendou, de fato, a acusação, né, também no TRF4, sem prova, nos 3 tribunais, porque a sentença era a mesma, era a do Sérgio Moro. Eu já chego lá. É claro que o Lula teve formalmente a presunção de inocência, é claro que o Lula formalmente foi acompanhado pelo seu advogado. Acontece que o Lula estava condenado antes de ser julgado, como deixou claro a Vaza Jato. A Vaza Jato deixou claro, com todas as letras, com todos os diálogos, referendados depois pelos diálogos que foram recolhidos pela Operação Spoofing. Operação Spoofing, aliás, quem determinou foi o Sérgio Moro, como ministro da Justiça. Que sim, os diálogos que estavam lá evidenciaram um conluio entre o juiz e o Ministério Público. Razão porque Moro foi considerado suspeito. Não é? Havia, obviamente, um viés político naquelas decisões. Suspeição essa confirmada quando ele condena, o presidente vai preso porque é condenado em segunda instância e ele se torna ministro da Justiça daquele que só ganhou a eleição porque o Lula não disputou. Então, quando o Lula fala que não teve a presunção de inocência, é porque ele já estava condenado, é porque o processo já estava viciado. Mas há uma coisa adicional a isso.
E eu vou fazer aqui de novo o desafio, para quem tiver coragem de ler a sentença do Sérgio Moro, que é o mundo do horror gramatical absoluto e do estilo troncho, porco, na redação de uma sentença. Porque a língua portuguesa não é exatamente uma selva, ou é para ele uma selva escura, na qual ele se dá muito mal. Mas quem se dispuser a ler a sentença, tente lá encontrar em quais páginas estão as provas do Lula e me mande, por favor. Aliás, o desafio vale para o Sérgio Moro também, como sempre. Uma vez ele foi a um programa de rádio, de uma retransmissora da Jovem Pan, e o rapaz, não lembro o nome, que fez a pergunta, disse: o Reinaldo Azevedo vive dizendo para o senhor dizer em quais páginas estão as provas. Ele me xingou, me desqualificou e não disse. Aí até o cara disse qualquer coisa como: puxa vida, mas até hoje o senhor não sabe? Porque não há provas. Nesse sentido, o Lula não teve direito à presunção da inocência. Então a contestação formal que a Sônia Bride fez, do ponto de vista formal, faz sentido. Direito também é forma, claro. O Cristiano Zanin, que era seu advogado, acompanhou nas instâncias todas. Agora, é preciso lembrar que foi condenado sem prova, o juiz era incompetente, porque ele não era juiz da causa, e isso ele próprio escreveu. Ele próprio escreveu embargos de declaração que ele não era juiz da causa, e era também suspeito, porque havia uma prevenção de natureza política explícita contra o Lula, contra o PT, contra as esquerdas. Não por acaso Dallagnol depois passou a se assumir como militante de direita. E Sérgio Moro vive agarrado às pautas de direita e de extrema-direita. Portanto, foi um julgamento político. E quando você tem julgamento político, é claro que a presunção de inocência desaparece, ainda que formalmente se cumpram os ritos legais. Portanto, a contestação que o senhor Sérgio Moro faz, inclusive usando a palavra descondenado, evidencia a sua brutal vulgaridade, porque os processos do Lula, e ele diz que o Lula não foi inocentado, não, é pior ou melhor, ou é uma coisa ainda mais séria. Eles foram anulados, foram tornados sem efeito. Vossa Senhoria conspurcou o devido processo legal. Vossa Senhoria manchou a justiça enquanto esteve lá. Vossa Senhoria não estava à altura de ser personagem tão importante do Poder Judiciário. Sem contar, não é, doutor, que aceitou 2 vezes o mesmo delator contrariando a lei, o Youssef, seja lá na questão do Banestado e depois na questão do Mensalão, com o mesmo delator. Não é? Aquilo tudo se constituiu uma vergonha ímpar. E nesse sentido, as palavras do presidente, seja no Fantástico, seja na entrevista coletiva, fazem todo sentido. Para ele, a presunção de inocência não funcionou. Mais grave do que isso, ele ficou 580 dias preso sem prova. Não adianta me xingar, a extrema-direita me xingar, bateu no PT, depois não sei o quê. Não, eu sei o trauma que eu provoquei em certa direita quando eu disse que o Lula foi condenado sem prova. Porque, o Reinaldo não bate no PT, então vai lá, vai condenar sem prova. Comigo não, violão. Não é assim que as coisas funcionam. O meu apreço é pela lei. Eu faço o que
infelizmente poucas pessoas fazem. Eu vou ler as decisões. Assim como li a do decreto de prisão do Braga Neto. E é do que eu vou falar em seguida. Que alguns juristas de meia tigela, porque são de meia tigela, de meia pataca, como se diz na minha terra, dizendo, não havia razão para a prisão. Não havia razão para a prisão porque não leram a decisão. Tivessem lido, encontrariam a razão para a prisão.